Obrigado. Hoje são 9/3/2023, quinta-feira, a nossa reunião online, né, que acontece sempre de 9 até as 10 da manhã. A pauta de hoje vai ser falar sobre a gestão, a trilha do usuário, né? Como é que ele faz quando ele chega na empresa, como é que ele está dentro da empresa e quais são os problemas que isso acontece. Eu até apresentei um spoiler que é para que a gente faça uma reflexão sobre como que a vida da gente hoje pode ser comprometida. Essa gravação ela é salva e publicada no canal do YouTube, né? Que eu acredito que todos já estejam lá, inclusive cadastrados, mas é bom lembrar que se você não está cadastrado lá, faça o seu cadastro, acesse o sininho e ele vai te dar as novidades que acontecem. Pelo menos uma vez por semana a gente tem um vídeo novo que é fruto dessa reunião online aqui, ou do evento que a gente está programando agora, que o Lucas vai fazer sobre dosimetria, que vai ser um evento noturno. A gente está calculando o dia que isso vai acontecer, e aí vai ser, em vez de um breve relato, vai ser uma pauta de 1 hora, uma exposição mais forte, né? E eu tento sempre colocar que a gente tem que evitar de estar colocando texto nos slides. E aí, por isso, meus slides eles são mais em imagem, né? E o que eu quis colocar aqui agora é uma questão sobre o que a gente sempre vê nas empresas. Às vezes a gente não vê isso em grandes empresas só, não. A gente vê isso também na necessidade de pequenas empresas, algumas que não têm essa complexidade, né, de catraca ou de segurança à frente, mas a gente precisa de estar sempre preocupado com como é que a gente qualifica as pessoas que vão estar adentrando a empresa. E aí, essas pessoas que vão estar adentrando a empresa, elas têm acesso facilitado praticamente a todas as informações que a empresa possui, porque elas vão estar acessando a rede Wi-Fi, elas vão estar acessando a rede cabeada. Então, quando a gente determina que quem tem o acesso, normalmente a gente fala que as pessoas podem estar utilizando uma chave, né? Uma chave física, né? Aquela que vai ser colocada lá na porta, abrir a porta e ter a entrada. Então, quer dizer, se você tem a chave, significa que você tem direito de entrar. É claro que quando as pessoas estão num volume maior, você recebe visitantes, você recebe parceiros, você recebe clientes, você recebe um mundo de gente, né? Pessoas que estão querendo vender para a sua empresa. A gente precisa de determinar e qualificar cada um desses nichos, porque eles vão ter acesso a lugares que, às vezes, a gente fica sempre muito focado nos dados sensíveis, mas existem dados estratégicos. E, eventualmente, dentro dos dados estratégicos, se eles forem vazados, podem comprometer o negócio, pode comprometer a operação da empresa. Então, mesmo que a empresa não tenha essa complexidade, a gente precisa de ter uma preocupação. E aí, eu também quis colocar uma ideia de que, às vezes, a gente cria uma porta, mas a porta não veda a informação, não veda o conteúdo. Imagina essas duas portas. Uma porta é 100% transparente, uma porta permite ver o que tem lá dentro, e a outra porta não. Uma porta mais hard, né? Mais dura. É uma porta que torna o outro lado sem nenhuma percepção. Então, quer dizer, alguém para ter acesso ao que vai ter lá, ele precisa de estar passando a credencial ou sendo liderado para que a porta abra e ele adentre. Quando a gente fala disso, a gente está falando de aplicativo, a gente está falando do mundo que tem dentro da empresa, porque às vezes a gente vai ter acesso, né, a pessoas que vão lá para fazer a faxina, então ela vai ter acesso ao lixo, né, das lixeiras. E na lixeira a gente precisa estar preocupado. Então, se eventualmente tem um quadro, né, de gestão à vista que está exposto, né, nessa do lado mais esquerdo, ela acaba tendo exposição mesmo quem está do lado de fora da sala. E da outro lado, não. Então, a gente precisa ter preocupação até de como que a gente segmenta.
né, como que a gente seleciona e como que a gente qualifica o que pode ser visto, o que não pode ser visto. Às vezes a gente, no dia a dia, a gente não está muito preocupado com quem está vendo a gente, com quem está percebendo a gente. A Bárbara agora acabou de colocar aí sobre a questão da exposição e é uma realidade. Às vezes a gente, do mesmo jeito que a gente se expõe na rede social, a gente se expõe na empresa. E se não tiver alguém com essa preocupação, às vezes a gente se expõe saturadamente e compromete, porque tem questões estratégicas que podem comprometer a planilha de custo, aquela que você usa para que você entre em licitações. Hoje, todas as vendas que você faz são baseadas em licitações. Então, se a pessoa tem acesso à sua lista de custo, olha o quanto que isso pode ser comprometido, o quanto que isso pode inviabilizar o seu negócio. Então, ter alguém que seja preocupado com aquilo que está visível, aquilo que está exposto, aquilo que está sendo colocado, é importante. E muito claro é que a gente precisa de, por exemplo, às vezes a gente está sempre focado no computador, mas tem antes do computador todo um universo, tem impressora, tem papel. Então, a gente precisa não só de ter um checklist de o que é segurança, para que a gente faça isso com regularidade, como se fosse um bom dia. Da mesma forma que todo dia, antes da gente sair para trabalhar, a gente tem que falar o seguinte: olha, eu estou bem barbeado, eu estou de cabelo feito, eu estou limpinho, eu posso ir trabalhar e não vou constranger ninguém. Às vezes a gente precisa de um checklist desse para que dentro da empresa alguém passe o olho e fale o seguinte: olha, a gente está seguindo todos os preceitos. E essas normas, elas não podem ser muito grandes, mas elas de vez em quando precisam de que, além do conhecimento do que está sendo visto, tem aquele conhecimento da caixa preta. E o conhecimento da caixa preta, ele envolve um técnico de TI. Então, se você não tem esse conhecimento, se as pessoas não têm isso, elas talvez precisam de ter um cara de TI de confiança, que ela possa estar conversando, possa estar consultando. Porque a gente está falando de questões de gestão. O gestor nem sempre ele domina 100% de tudo, mas ele precisa de ter pessoas com quem ele conversa, que aconselhe ele, para que essas condições não sejam passadas de forma tão simples assim, dessa forma, né? E essa questão dos usuários, elas são mais importantes ainda. E aí eu vou para um lugar que acaba sendo complexo, mas não é. Porque hoje todo mundo que trabalha, ele não trabalha mais num lugar, ele trabalha no computador. O computador praticamente tem toda a empresa. Por isso que a gente hoje, do mesmo jeito que a gente trabalha no nosso escritório, a gente também trabalha de casa. Não tem mais grande diferença se você está no seu escritório ou se você está em casa. E aí, quando a gente olha para esse universo que está sendo exposto aí, a gente está sendo exposto a pessoas que estão vendo. Então, essa questão que foi colocada aí desse boom, dessa bomba, na realidade, a gente precisa de entender que o conceito bomba, ele é um conceito que age para o bem. Por exemplo, uma bomba d'água que leva a água do solo para o alto lado da caixa d'água é uma ação do bem. Mas ela é um problema, que às vezes a gente não olha para ela todos os dias e no dia que falta água você vai ver que a bomba queimou e você vai ficar aí 2 dias sem poder encher a sua caixa d'água, sem tomar banho. Olha o tamanho de transtorno que é isso. Então, se você olha para o seu computador e vê para ele, fala o seguinte: sem o computador, o que eu vou fazer? Mas com o computador, eu estou falando, o computador está percebendo. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de estar em alguma apresentação que o cara coloca uma fita adesiva na câmera de imagem que o computador tem. Está todo mundo muito preocupado, mas o celular está te escutando, o seu computador está te escutando. Então, como é que você vai inibir o som que chega no seu computador? Como é que você vai inibir o som? Então, você não vai. Isso não é mais possível, a não ser que você esteja com ele desligado. E aí você vira e fala assim: quando eu for falar algo que seja muito estratégico, eu vou desligar todos os ativos de rede. Se você achar que isso é pertinente, é justo que você faça isso. Então, você precisa de estar preocupado com isso, porque tanto o celular quanto as pessoas que estão em volta, elas estão te ouvindo. E, às vezes, a gente não está ligado 100% nisso. Então, às vezes, a gente fala assim: mas essa questão da informática precisa da cara da TI. Mas se você imaginar do seu lado a quantidade de gente que está te escutando,
E lembra do seguinte, elas escutam aquilo que elas querem escutar, aquilo que elas deveriam escutar, elas vão falar que não sabem. Assim a gente vive no escritório, na equipe. Às vezes o cara fala assim, mas eu falei que era para você fazer. Ah, você não me disse não. Eu não lembro de ter ouvido isso, mas eu lembro de ter ouvido você falar que ia para a festa ontem e que você não poderia fazer o trabalho. Então, quer dizer, o cara escuta aquilo que ele quer e às vezes a gente não filtra aquilo que a gente fala. Então, a gente precisa, o tempo todo, estar preocupado com o tamanho de informações que estão em volta do computador que a gente está trabalhando. Porque no computador, a gente precisa de ter um antivírus, a gente precisa de ter um backup do que tem nele, a gente precisa de entender como é que são as credenciais. O Morelli é um especialista disso aí, para saber que, às vezes, as credenciais estão anotadas e pregadas com um post-it no próprio teclado, porque é tão difícil a senha que o cara ele vira e fala assim, é mais fácil para mim colocar aqui. Mas aí qualquer um que tenha acesso àquela sala, daquela forma que eu estava falando aqui, ó, no controle de acesso, vai ver o post-it e vai ver a sua senha. Então, não vai precisar de nenhuma exposição sua na rede social, porque você deu de graça aquilo. A gente vê muito isso, as pessoas mais idosas, né? E agora eu não posso nem falar tanto, porque quando a gente vai chegando em 60 anos, a gente também já se torna idoso, mas eu tenho certeza que não vou colocar a minha senha no meu cartão de crédito ou no meu cartão de acesso ao banco. Eu prefiro ter que lembrar disso de algum outro jeito quando eu for ao banco para fazer. Então, a gente precisa de adaptar as nossas funções, né? Porque no entorno da gente, a gente tem muita gente olhando, muita gente percebendo o que a gente está fazendo e nem todos estão percebendo com o intuito de ajudar. Alguns estão percebendo 100% com o objetivo de falar o seguinte, olha, eu vou pegar uma frase do que ele falou para eu colocar lá no Instagram e queimar essa pessoa. A gente vê isso o dia inteiro, as pessoas fazendo isso com políticos. Ainda mais nessa hora que a gente já não sabe mais de que lado da cerca a gente está, né? Então, a gente tinha que acabar com a cerca e, do mesmo jeito, acabar com a nossa aflição, porque tem informações que a gente precisa de estar muito preocupado e tem informações que a gente não precisa de estar preocupado. E, nesse sentido, eu trouxe uma reflexão, eu já tenho falado dela, né, tanto ontem na apresentação, no convite que eu fiz na rede, né, sobre o spoiler. Se o celular da gente ou se o computador for roubado, for pego um vírus e ele precisar de ser formatado, se ele precisar de ir para manutenção, ter uma intervenção que seja, né? Então, eu vou não ter acesso ao computador, não vou ter acesso ao meu celular por um tempo. Como que eu vou resolver esse problema com o contexto que eu vivo, com os meus clientes, com os meus parceiros, com os meus fornecedores? Então, a gente precisa de olhar para esse universo e falar o seguinte, olha, eu preciso de ter uma solução para que eu diminua o tempo, ou seja, a gestão de crise. Isso eu estou falando, do mesmo jeito que eu falei de gestão de acesso, eu estou falando de gestão de crise. E, às vezes, a gente está falando de questões que envolvem tanto a informática como envolve o dia a dia. E a gestão de crise é falar o seguinte, olha, eu tenho que ter uma contingência caso falte energia, falte computador, falte celular, falte comunicação. Até do ponto de vista de falar o seguinte, olha, chegou no meu limite, eu não tenho mais o que fazer, eu vou deitar na rede, vou tomar uma cerveja, porque a solução não tem mais jeito, não. Eu tenho que aguardar agora resolver. E isso a gente viu isso em grandes empresas. Mas quando a gente fala de um usuário que ficou sem o celular e a vida dele está toda no WhatsApp, o que a gente precisa de fazer? E aí, o Morelli, eu já vou te dar a palavra, mas eu queria estar dando uma solução que eu acho que é importante as pessoas se conectarem a um serviço. Eu sempre falo da Microsoft, mas eu sei que o Google tem um serviço similar. Então, eu não posso também ser hipócrita de falar o seguinte, olha, só tem uma solução. Não, tem mais de uma solução. Essas duas são as mais importantes do mercado, a do Google e a da Microsoft. O Office 365, o que ele faz? Ele transforma o seu computador num ambiente de nuvem. E no ambiente de nuvem, as pessoas têm até uma brincadeira, né? Onde é que está a nuvem? Que nuvem é essa? Por conta da presidente que falou desse jeito. Eu não sei nem se ela realmente falou, se foi um meme que criaram dela, mas
eu sempre digo para os clientes com quem eu estou conversando, eu falo o seguinte, olha, você não precisa de saber fisicamente onde a nuvem está, mas você tem que saber que lá na internet, se você digitar office.com, você vai chegar nos seus dados que estão no seu computador e também estão na nuvem. Então, se você perdeu por alguma forma o seu computador, qualquer acesso de internet que você tiver e digitar office.com, sua credencial, você vai ter acesso a 100% dos seus dados. E aí vou dar um exemplo que eu tinha acabado de falar aí, de estar conversando com o computador, né? Se você tem um computador em casa e um computador no escritório e você usa a mesma credencial, tudo que você escreveu, que se você salvou no seu computador no escritório, se você chegar em casa, você tem acesso àquela informação, quase que por um passe de mágica. Mas, na realidade, não é um passe de mágica. É uma caixa preta que a Microsoft desenvolveu e eu tenho certeza que também a Google tem isso, o Dropbox também tem isso, que é a questão da nuvem. Se você escreveu e armazenou ele, salvou no seu computador e ele está com a credencial do Office 365, na sua casa você vai ter acesso sem nenhum problema dessa condição. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando para um usuário que seja advogado, que não é um cara de grande empresa, é um cara que está trabalhando em casa, no escritório, né? Às vezes ele está por algum contrato de partido trabalhando num cliente. Da mesma forma, alguém que é vendedor, que só usa o celular e pode utilizar a conta do Office 365, ela é gratuita até 5 gigas. E aí, por exemplo, os cadastros estão conectados e aí você cadastra também o e-mail. Então, você pode tanto mandar um WhatsApp, mandar uma mensagem ou mandar um e-mail. O computador começa a ficar inteligente para isso tudo, né? Então, é uma solução que não tem um custo caro, é um custo para uma solução só web, ela está, eu acho que na faixa de R$ 55 por mês, e ela ainda te permite ter um domínio, que é uma das falhas que eu vejo no nosso grupo, a gente utilizar o nosso nome, a nossa marca, que é o domínio do Gmail, do Hotmail, de qualquer uma outra empresa. Por quê? Porque a gente não criou o domínio próprio, a gente não criou a nossa marca. Então, a gente precisa de pensar que a nossa marca ela é importante. E aí, isso é uma questão que pode te dar uma autoridade maior, e a gente já falou muito dessa questão da parte da credencial, né, e da marca. Então, essa é uma questão bem importante para ser trabalhada. E aí, como é sempre para ser um movimento curto, né, eu quis trazer essa condição e trazer de um problema próximo, né, que é uma perda de celular que não precisa de estar conectado a uma grande empresa ou conectado a uma pequena empresa. Pode ser um MEI, um microempreendedor individual, que ele precisa de ter os dados dele preservados, porque senão o prejuízo dele ainda vai ser maior, né? Ele vai perder o contato com os clientes, ele vai perder o contato com parceiros, ele vai perder praticamente tudo que ele tem, até ele recriar tudo, ele não sabe quanto tempo e às vezes ele vai, com isso, deixar de ter receita e de faturar. Então, é um negócio que está muito próximo da gente, né? Morelli, na hora que eu falei da credencial, eu vi que você levantou a mão, acho que você foi abordado, né? Eu acho que é legal. Não, mas não é especificamente para falar de credencial, mas é para tratar de um aspecto importante de tudo que você falou. Se a gente reunir o conjunto destas informações, de todas essas informações e preocupações que você colocou aí, atrelado ao que a Bárbara disse outro dia, que quando você faz, e é um objetivo nosso, né? Quando você vai tratar com o alto comando da empresa e tal, escolher a palavra, escolher a forma mais simples de influenciar o gestor, né? O decisor da empresa, é fundamental que a gente tire uma frase, fica muito claro, a primeira conclusão. Segurança de informação faz parte do negócio de qualquer empresa. Segurança da informação é uma coisa extremamente importante. Você estava dizendo, Pedro, que tem pessoas que não percebem, elas precisam perceber. Segurança da informação faz parte do negócio da empresa. Então, essa é uma primeira conclusão que a gente tem que levar para o empresário, para o decisor, que todos esses fatores podem influenciar na continuidade ou não da empresa. Então, isso a gente tem que estar atento. É essa observação que eu queria fazer. Não queria falar nem de credencial. Era só somar tudo isso que você falou, de todas essas preocupações, elas são reais, elas são pertinentes e elas têm que ser levadas ao alto comando da empresa.
Morelli, está perfeito essa colocação e eu acho que ela vem muito daquilo que a gente vem conversando aqui. Porque quando a gente fala que a gente tem que tirar a questão do foco no usuário, da questão da segurança do usuário, e a gente tem que transformar a Lei Geral de Proteção de Dados naquela parte estratégica da empresa, às vezes a gente vai começar a falar para o cara ter menos prejuízo e para ele agir antes dele ter as multas. Porque pagar, a gente colocou isso, eu publiquei isso lá no grupo do WhatsApp. As pessoas, de 91% das empresas que caíram em ransomware, que tiveram que pagar a multa, 29% foi reincidente, pagou 2 vezes. Como é que você pode falar isso? Até o Lucas colocou lá. Como é que um raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar e a pessoa não perceber? E aí, eu não sei se a Bárbara vai querer estar fazendo esse comentário, mas a Bárbara colocou aí, enquanto a gente estava no aquecimento, sobre um filme, Na Palma da Mão, da Netflix, que fala do quanto que a gente está exposto. Você quer colocar isso, Bárbara? Não, pode continuar, Pedro. Então, porque a Bárbara estava colocando que nesse filme Na Palma da Mão, ele não só ele demonstra o quanto que a gente está exposto, e eu estou falando de nós técnicos, de nós, as pessoas que estão tentando, via rede social, buscar ser influente, buscar levar um conteúdo, buscar gerar informação. E já ficou claro que as pessoas não querem olhar a gente só no comercial. Por isso, as pessoas elas colocam a vida social ativa delas, para mostrar que está conversando de gente que está conversando com gente. Então, as pessoas colocam aniversário, colocam aniversário do filho, colocam aniversário do marido, da esposa, dos pais, dos irmãos, as festas que eles participam, das viagens que eles fazem junto, dos pets que eles estão, eventualmente, interagindo, né? Seja dentro de casa, seja na casa de amigos. Então, a gente hoje a gente trabalha essa exposição e, eventualmente, a nossa argumentação comercial ela fica muito focada na necessidade de proteger o usuário, enquanto a gente percebe, na realidade, que o usuário não está tão preocupado. Em contrapartida, por questões estratégicas, igual agora o Morelli colocou, a segurança da informação, e se a gente mudar o foco do usuário para o foco do colaborador, o quanto se torna relevante essa informação. Porque todas as empresas, no mínimo, ela tem um funcionário. E a maioria das empresas ela vai se tornando relevante porque ela vai crescendo e vai aumentando o número de funcionários. E o número de funcionários gera uma quantidade de informações, seja por medicina do trabalho, seja porque você tem um advogado que vai apoiar uma separação litigiosa, e, para isso, a folha de pagamento tem que estar lá sendo descontada em folha. Alimentos, né? É assim que fala, não é, Lucas? Sim, Pedro. Isso alimentos, isso mesmo. Não é? Então, se a gente fala de alimentos, a gente ainda imagina o seguinte: se do outro lado tem uma criança, tem um menor. O quanto que isso é importante a gente estar preocupado. Então, a gente fica levando a informação sempre para o lado do cliente, que a gente, como cliente, nós, como clientes, não temos tanta preocupação. Tanto que a gente, outro dia, teve um questionamento sobre a exposição do LinkedIn. Mas não é para isso que o LinkedIn existe? Para que a gente exponha lá o nosso currículo, a nossa experiência, os nossos conteúdos, e assim a gente possa estar, de forma indireta, levando informações e recebendo indicações? Como que a gente faria isso se a gente não tiver uma exposição? Do outro lado, a parte que é a obrigação ser estrategicamente protegida, por exemplo, uma fórmula química de quem trabalha, complementos alimentares, né, que vai fazer bolo, que vai fazer iogurte, ou qualquer bebida láctea, ou qualquer mistura que vai fazer um sal de remédio que ainda está patenteado, que ainda não caiu em condições de estar livre. Imagina isso vazando. Então, a gente precisa de ter a preocupação olhando para dentro da empresa. Mas a gente hoje, para olhar para dentro da empresa, a gente tem que ter uma dedicação. E aí, eu já falei dessa frase algumas vezes, eu vejo você. Se eu não olhar para o cliente, se eu não souber como é que o cliente está, o meu discurso vai ser sempre do cliente externo.
porque aí fica parecendo que eu estou preocupado com a segurança, mas, na realidade, eu estou preocupado em vender, não em olhar para o cliente e ver qual que é a personalidade dele, aquilo que vai fazer diferença dele para os outros. Porque, às vezes, a gente vai estar falando de uma empresa, vamos colocar aqui, laboratórios de análises clínicas. Se você for em 10 laboratórios de análises clínicas, você vai identificar processos diferentes, embora todos eles recebam amostras, tratem amostras e entreguem os resultados. Todos eles fazem desse mesmo jeito, mas se você internamente tem donos diferentes, gestão diferente, formas diferentes de trabalhar. Provavelmente tem processos diferentes que precisam ser tratados. Até a forma que, por exemplo, se você imaginar, não, todo mundo aqui é MEI, todo mundo aqui é seletista. Dependendo disso, olha a quantidade de informações que precisam de ser colocadas se a pessoa for MEI ou se ela for seletista. Então, a gente tem um universo que a gente precisa estar olhando. E a trilha do usuário olha para dentro da empresa. Desde a hora que ele está na rua, às vezes uniformizado, igual eu estou aqui, sempre eu estou uniformizado com o nome da Indica, e a minha equipe também está sempre uniformizada com o nome da Indica. Imagina, a gente hoje lá na Indica tem uma preocupação. Quando a camisa fica velha, quando ela começa a sobrar na camisa, assim, para que a gente não tenha uma imagem ruim, a gente doa esse equipamento, esse uniforme. Mas a gente não permite que o usuário leve para casa. Que ele, por exemplo, se ele for demitido, ele não tem que devolver. Mesmo os velhos, ele tem que devolver. E aí a gente teve um problema. Porque se a gente entregar essa camisa, que não dá mais para trabalhar com ela, mas que ela pode ser utilizada por uma outra pessoa, com o nome da Indica, a gente criou um problema. Então, a gente não doa mais. Isso é um problema. Isso é legislação. Hoje... Essa é a grande legislação brasileira. Ela atrapalha muitas coisas. Não é uma questão de legislação. Eu estou imaginando o seguinte: a gente destrói. Mas é porque, imagina se eu dou essa camisa para um cidadão de rua. E aí você olha no sinal e fala assim, olha, o funcionário da Indica está ali deitado no passeio. Olha como é que queima a imagem. Não estou falando de... Nem é uma preocupação de legislação. Eu estou falando de legislação, Pedro, porque veja, por exemplo, a Associação dos Restaurantes, existe uma lei de não poder doar sobra de alimentos para instituições de caridade, porque se acontecer alguma coisa de uma intoxicação, etc. e tal, o restaurante é penalizado. Então, a legislação acaba atrapalhando obras. É complicado, é um processo complicado. Eu entendi o que você quis dizer da imagem da empresa. É uma outra pessoa que não tem nada a ver com a empresa, que está expondo a camiseta da empresa num local não adequado ou numa condição não adequada. Essa parte é mais importante ainda, né? Porque, de uma certa forma, a gente está buscando responsabilizar todo mundo, né? E por isso a gente qualifica as pessoas. E aí, é claro, se você for doar um alimento que não é mais próprio para uso, é um complicador, né? É um complicador. Então, a gente... Não, mas isso vale mesmo para o alimento em condições de uso. Sim. Aí quem está doando, ele pode doar. Ele só assume a responsabilidade, né? Pois é, isso que eu estou dizendo. Ele tem que assumir a responsabilidade. Aí então, os caras já até não vão mais. Na hora que você fizer a doação, você tem que, no mínimo, ter essa responsabilidade para estar preocupado com as condições. E isso faz parte quando a gente olha para a empresa. Porque aí você vira e fala assim, como é que o usuário que está lá separando o alimento que vai ser doado, se ele está com critérios daquilo que vai acontecer? Por exemplo, a exposição em service-selves, ela é um problema, porque aquilo está exposto a um punhado de coisas. Agora, se é alguém que vende marmita pronta, aquilo que sobrou, o cara está limpo. Então, eventualmente, não tem problema nenhum ele fazer a doação. Agora, esses restaurantes de atendimento rápido, aí é complicado, né? Então, você precisa de ter sempre muito critério para aquilo acontecer. Ainda mais... Pode falar, Orozimo. Você estava comentando sobre exposição. A gente precisa fazer uma live especial sobre exposição, porque das situações mais críticas que nós vivemos. Isto em decorrência da falta de cultura, de comportamento de segurança.
Porque a nossa exposição, a gente deixa os nossos dados expostos por todo lugar onde a gente passa. Todo lugar onde a gente passa. Existem as redes sociais, você vai falar, mas eu deixo os meus dados nas redes sociais. Acontece que a gente precisa ter critério. Nós somos vítimas do critério. Ou muitas pessoas depois que os dados delas elas dão dados a mais, depois elas se vitimizam. Ruim é isso. Agora, a questão de dar o critério, o que é ter o critério? Você entra num determinado site, a pessoa está fornecendo um e-book, e ela está pedindo dados, até se você é casado, divorciado, a sua identidade. Cara, tem algumas empresas que pedem muito, mas muito mais do que é necessário. Aí é o critério de você aceitar ou não. Muitas vezes, pelo fato de você precisar daquilo, você não entra em contato com a empresa e fala, escuta, eu preciso do material, mas baseado na Lei Geral de Proteção de Dados, vocês não precisam pedir isso, ou me dê argumentos para eu ter eu entrar com todos esses dados para ter o material que vocês estão fornecendo. Então, é aquela coisa de você entrar em contato com a empresa. Como ele sabe que normalmente ele não faz, enche de dados, essa empresa amanhã ela vai ter de cibernético, todos os seus dados vão para o espaço. Então, é a questão de ter critério, seja no LinkedIn, seja em qualquer rede social. A rede social ela pode ser usada com os devidos critérios, sabendo que você coloca lá. O LinkedIn é um caso muito especial, porque a sua vida profissional, se você está buscando emprego, se você está buscando uma parceria de serviço, você precisa se expor mais, você precisa aparecer mais. Mas também, outra vez, critério. Se aquilo vai me prejudicar pessoalmente ou não. Se é uma rede profissional, então são dados profissionais. Afinal de contas, viu, Pedro? A origem do dado vazado está no usuário que permitiu a exposição do dado. Tá certo. Exatamente. Ok, Pedro. Tem mais alguns colegas? Jennifer. Obrigado, Morozinho. Jennifer. A colocação do Tá meio baixo o seu som. Mais dados a gente entrega, né? Mais a gente se expõe. E é muito interessante porque na internet as pessoas não têm noção do perigo. Quando a gente está no mundo real, a gente tem uma noção de cuidado, né? De não ir em ruas escuras, de não ficar dando bobeira com o celular, tudo isso a gente tem essa noção. Só que na internet, a lógica é a mesma. Se você também está dando bobeira, você também está numa região perigosa, só que você não tem essa noção, você não tem essa clareza. A internet tem vários becos escuros, tem várias regiões perigosas que as pessoas não se dão conta. E isso é realmente preocupante, né? Essa questão de estou entregando dados a mais e a pessoa não se dá conta disso. Por que eu estou entregando dado a mais? E é tão importante, é tão impactante quanto você está numa rua escura e com o seu celular dando bobeira, né? E realmente essa questão da conscientização. E essa questão da coleta excessiva de dados pessoais é uma problemática tanto para o titular quanto para a empresa que está fazendo isso. Porque o que eu percebo é que muitos agentes de tratamento estão coletando dados sem saber por que eles estão fazendo isso. É uma falta de organização muito grande das empresas que muitas vezes coletam dados que podem causar um problema muito grande, que não fazem nenhum tipo de sentido aqueles dados estar sendo coletados, né? E de fato, né, por conta dessa falta de organização, né? Enfim, eu gostaria de dar somente essa contribuição, passo a palavra para os demais colegas. A próxima, obrigado, gente. Bárbara, você. Primeiro, complementando o que a Jennifer falou e o que o Orozimbo falou,
acredito que tem bastante advogados aqui na nossa reunião de hoje, né? Eu trabalho com LGPD e também trabalho com execução. Então, vocês não sabem o mercado fácil de encontrar informações de pessoas executadas. Você consegue identificar quando ele casou, com quem ele casou, se tem empresa no nome do parceiro, tudo, assim, é uma infinidade de informações. Tem advogados que trabalham comigo que eles falam: "Bárbara, como que você consegue esse tanto de informações dos executados?" Eu falo: "Gente, as pessoas elas saem distribuindo tantos dados que nem elas fazem ideia." Então, eu quero reforçar 2 pontos. O primeiro é trazer esse caso que eu vivencio diariamente, que é encontrar dados de executados de forma fácil na internet, muito fácil. Inclusive para os meus colegas que utilizam PJE, aqui a gente não é muito legal, mas a gente utiliza muito. Encontrar processos que aí tem lá carro no nome da pessoa, ou é processo envolvendo condomínio que você consegue encontrar o endereço da pessoa, enfim, é uma infinidade. E depois, o segundo ponto é o desconhecimento. As pessoas, é o que eu sempre falo aqui, vocês já devem estar cansados de ouvir eu falar, a conscientização. Os titulares, eles não têm a ciência do quão fácil e o quanto é perigoso expor esses dados. Então, eles só saem disponibilizando e entregando. Então, acredito que a partir do momento em que todos tiverem uma conscientização, ou grande parte tiver uma conscientização do quanto é impactante o seu dado estar em um lugar onde ele não deveria estar, as pessoas elas vão ter um cuidado maior quando pedirem algum dado dela. É isso, gente. Uhum. Essa questão da exposição, a gente falou um pouco sobre isso, né? A gente é uma questão de educação que vai ter que ser gerado, né, para o usuário. Mas, de certa forma, a rede social veio para cada vez mais quebrar isso, né? O usuário ele quer ser exposto, ele quer se tornar um influencer, e aí ele vai cada vez mais sendo um exposto. Vânia, é sua vez. Obrigado, Bárbara. Bom dia, desculpa o atraso, vocês sabem que eu ainda trabalho, né? Tenho vínculo, eu tinha uma reunião aqui, não pude estar no início da reunião, mas o pouco que eu pego dá para participar. Eu estava pensando aqui que a questão toda é cultural e cada consumidor tem uma responsabilidade muito grande. Eu fui fazer uma troca na Lupo e quando eles foram me pedir o CPF, um monte de coisa, eu disse, mas não tem sentido, eu estou aqui com a etiqueta da roupa. Só que como é uma franquia, no sistema da empresa mãe, você não consegue trocar se você não registrar esses dados. Então, eu digo, é uma rede de cultura onde você tem um franqueado que ele não consegue trabalhar, né, se ele não fornecer esses dados para a franquia. Então, você vê, provavelmente a sede da Lupo deve ser São Paulo, Rio, mas aqui eu estou aqui em Santarém, ou mesmo em Belém, eles têm um sistema que só permite rodar o estoque ou mudar a peça se você fornecer esses dados, que as pessoas nem sabem que não é necessário. Mas aí, como eu falei com a dona, a proprietária da loja, ela me disse que ela já estava lendo sobre a LGPD e que ela já tinha feito uma correspondência para a franquia pedindo a alteração dessa forma de trocar. Então, a gente, além de quando a gente entra, como é no caso do e-book aí, você fica numa vontade tão grande de ter aquilo que geralmente é oferecido, muitas vezes gratuito, que você, se não tiver consciência, você coloca, porque isso eles colocam como condicionante, né? E o desconhecimento faz você acabar fornecendo os seus dados. E sobre o que a Bárbara colocou aí, sobre a questão da execução, tem muitas informações que elas constam por força da lei. A própria lei, no caso, você tem que saber os dados. Numa execução, você vai rastrear tudo. Então, se a pessoa é casada com comunhão de bens, onde vai atingir, se eu vou pegar um bem da esposa, entende? Se a pessoa tem conta bancária. Então, muitas vezes, há necessidade de algum dado, entende? Para realmente fazer a execução. Mas o que ela falou que eu entendi aí é que quem tem acesso acaba vendo dados de outras pessoas que nem é aquele que a advogada está pesquisando. Tem uma facilidade para consultar de todo mundo, mesmo que não seja o cliente dela. É o que eu entendi. Então, cada vez mais eu reforço que é uma responsabilidade nossa de
mudar essa cultura. Em cada estabelecimento, em cada local que eu chego, eu falo de LGPD. Na minha família, todo lugar que eu identifico que tem uma possibilidade de vazamento de dados, por mais que as pessoas aqui, como é muito comércio, é cidade pequena, meu esposo ainda pergunta, você investiu tanto, tu acha que Santarém está preparado para isso? Eu digo, pode não estar agora, mas vai estar. E eu não canso de conversar a respeito, mesmo que seja uma vendedora. E com isso você vai plantando um pouco da existência de uma norma, igual como foi o Código do Consumidor no passado, que as pessoas não davam importância, mas hoje em qualquer lojinha você chega e está lá o código impresso. É obrigatório, inclusive, eles terem lá as normas, né? Então, é isso que eu gostaria de contribuir. Obrigado, Vânia. Débora, sua vez. Bem, gente, bom dia. Eu sou Débora. Eu entrei recentemente no grupo de vocês e tem sido muito bom participar dessas reuniões e escutar um pouco da experiência de vocês. E aí eu estava pensando aqui sobre essa questão da exposição e aqui no escritório a gente tem um cliente que é uma instituição de ensino, mas uma instituição de ensino para crianças. E aí a gente entra num outro nível de problemática, né? Sério, né? Só criança. A problemática é um pouco maior ainda, porque a gente está falando aí de idade de crianças e adolescentes. E, enfim, são muitas as questões envolvendo, por exemplo, e realmente essa questão da conscientização. Às vezes, os próprios colaboradores internos não entendem, Débora, mas por que eu não posso postar a foto dessa criança? Né? E por que eu tenho que ter autorização para postar? Ela está com um grupo, que besteira, eu vou postar lá, às vezes o professor, vou tirar aqui foto com meus alunos e coloca lá na rede social particular dele. Enfim, então, toda uma questão de a gente conversar com esse profissional, informar as questões. E aí, quando a gente, pelo menos assim, eu acho que uma coisa que ajuda muito quando a gente está conversando dentro da empresa é talvez demonstrar qual é o impacto que aquilo pode causar, tanto para o aluno, né, nesse caso, quanto para a própria empresa. Então, assim, eu gosto de falar, olha, imagina que esse aluno aqui ele é filho de um juiz. E esse juiz ele trabalha na vara de execuções penais. E esse juiz é constantemente ameaçado. E ele não quer que o filho dele, ele tem uma razão para que esse filho não seja exposto, para que ninguém saiba onde o filho dele estuda. Por uma questão de ameaça, de proteção à vida, de proteção pessoal. E aí a pessoa, nossa, isso existe? Existe questões envolvendo a Lei Maria da Penha, existe questões envolvendo tantas outras questões que às vezes a pessoa não para pensar e não entende, né? Que a forma como você lida com os dados pessoais dela pode ter um grande impacto na vida daquela pessoa. Então, assim, não entende por que dar o CPF na farmácia e vazar a minha lista de medicamentos tem a ver com o financiamento do carro que eu vou tirar. Né? O que uma coisa tem a ver com a outra, Débora? Né? E aí você demonstra, olha, mas se o banco souber que você tem uma doença, essa lista de medicamentos vaza, né? Enfim, o que isso pode te impactar também, né, através de um financiamento, uma questão financeira. Então, assim, uma coisa está ligada à outra, embora as pessoas não percebam isso, né? E a questão da Covid, todo mundo lembra postando o cartão de vacinação, enfim, né? É toda uma coisa que as pessoas realmente elas não enxergam o perigo que existe ali. E aí, eu acho que na minha prática, uma coisa que tem feito e mudado muito dentro da empresa é quando eu consigo demonstrar para essas pessoas exatamente isso. O que é que aquilo pode trazer de impacto real, né? Porque para as pessoas é uma coisa muito assim, o hacker, uma coisa assim muito do mundo da imaginação, né? Enfim, como se fosse uma coisa muito que eu estou inventando coisas muito, enfim, coisas que não são da realidade. E aí, quando eu trago isso um pouco mais para a realidade, eu acho que isso, enfim, pelo menos na minha prática, surte um efeito maior. É você realmente mostrar que aquilo impacta na tua vida, ou na vida daquela criança, ou na vida, né? Enfim, no mundo real, aquilo ali tem um impacto. Débora, eu acho que na hora que você colocou uma parte, é o pessoal, aí tudo certo. Agora, a parte da empresa, eu acho que tem a ver com a palestra que a gente acabou de fazer aqui.
porque ela fala do usuário. Então, o usuário precisa de entender o risco que ele tem quando ele está dentro da empresa. Então, essa questão é muito importante. Obrigado pela sua participação. Samuel, sua vez. Bom dia aos colegas. A questão toda levantada está baseada na cultura mesmo, né? No aculturamento. E tanto o nosso povo, nós todos, não temos muita preocupação em prestar ou não prestar o dado pessoal ou dado qualquer, seja em qualquer lugar. A gente não tem essa preocupação, até porque eu acho que tem que ser top-down, tem que ser do governo para baixo. O governo tem também essa responsabilidade objetiva de cuidar com que ele mesmo também faça a proteção dos dados pessoais. Nós temos sentença de juízes que o próprio tribunal não está adequado à própria LGPD. Então, enfim, tem toda uma questão cultural que tem que também vir de cima para baixo. A colega falou do Código do Consumidor, realmente, quem lembra, nós tivemos essa questão cultural também no Código do Consumidor. E no caso da proteção dos dados pessoais, a base é justamente as atividades. Né? Tudo que for atividade, ela vai ter que ser assegurada, seja pelo profissional, seja pelo próprio governo. Então, além da cultura que o governo deveria fazer uma comunicação bem forte sobre a LGPD, como aconteceu no passado com o Código do Consumidor, para justamente aculturar o povo sobre essa necessidade de ter mais cuidado. Aí entra o que o Pedro falou, necessidade do usuário tomar mais cuidado, mas é que os colegas falaram, o próprio usuário ele não sabe a dimensão disso tudo. Vai parar na Dark Web, vai parar em passaporte falso, vai parar em um monte de lugar que a gente nem imagina. Quando você vai renovar o plano de saúde, você é um diabético porque você usou o CPF para comprar um remédio da sua avó e, na verdade, você foi fazer um favor, acabou sendo prejudicado. Então, isso tudo, esse complexo, quando você mexe com cultura, ainda mais a cultura nossa, brasileira, vai ser, assim, um trabalho árduo que todos nós já temos e vamos ter mais ainda, mas tem que continuar culturando mesmo. Eu penso que é sempre cultura a palavra-chave e atividade seria uma palavra-chave para a gente sempre lembrar. Obrigado aí pela contribuição que eu queria dar para todos. Obrigado, Samuel. Isso que a gente está falando é importante. A gente tem que estar sempre muito preocupado com a exposição, mas, de fato, a gente também tem que entender que a exposição do usuário, por mais que a gente tenha o critério da Lei Geral de Proteção de Dados, se ele se expõe, é uma vulnerabilidade que ele gera, eventualmente muito intencional, muito focada nessa questão de querer se projetar, se expor para influenciar alguém. Tem alguém que está soprando no... Deixa eu ver aqui. Vou tirar aqui. Aí parou. Então, essa é uma condição que a gente também tem que estar preocupado e, às vezes, essa live que o Orozimpo colocou pode ser uma questão. Mas a gente não é um usuário muito preocupado. A gente, na realidade, é um usuário preocupado em influenciar o empresário que vai estar nos contratando. Então, quanto mais a gente focar nisso, eu acho que a gente vai buscar mais assertividade. E aí, do jeito que acho que foi a Débora que colocou, a questão das crianças. Imagina o seguinte, quando um usuário que é professor quer descumprir um critério, que é a exposição das pessoas, é isso, a Débora, a exposição das pessoas, o quanto que isso, das pessoas, eu estou falando das crianças, o quanto que isso compromete a atividade dele, né? Então, é importante isso. Orozimpo. Eu trabalho com investigação digital. E se você tivesse ideia da gravidade de exposição de dados, principalmente de crianças, né, de qualquer idade, crianças e adolescentes, quando a gente fala a quantidade de crianças que são raptadas, que são crianças que desaparecem, né? E existe até um programa, né, entre os ethical hackers, né, como é chamado,
investigadores digitais, existe até um programa para busca de crianças desaparecidas. Né? E as crianças, grande parte delas, mais de 90%, não foram elas que colocaram, que deu exposição ao trajeto dela, à vida dela. Foram os pais ou pessoas da família. Por quê? Um rapto de uma criança não é o pessoal vai andando na rua, acha a criança bonitinha, não. Eles entram em redes sociais, tá? Eu conheço bem isso. Tá? Eu já fiz várias investigações, eu conheço a trajetória do jeito que eles raptam uma criança. Então, eles conhecem o dia a dia da família, que hora que a criança sai, que hora que vai para o colégio, que hora que vai enfim, alguma atividade esportiva, com quem vai, com quem volta, que eles sabem de tudo, todos os dados estão expostos. E as pessoas, os pais, estão passando, estão expondo esses dados na maior boa vontade. Né? Então, enfim, é uma situação, eu não quero assustar ninguém, mas é mais crítica do que a gente pode imaginar. Eu falei da gente fazer uma live especial sobre exposição de dados, e eu vou tentar aqui, a gente coloca lá para o final do mês de abril, alguma coisa assim, eu vou tentar fazer algumas buscas ao vivo aqui com vocês, entrar num site e usar dados abertos, eu não vou entrar na Dark Web. Dark Web é um outro detalhe, lá é muito pior. Os dados de todos vocês estão lá na Dark Web, não tenha dúvida disso. Orozinho. E a gente, online aqui, eu vou criar alguma condição aqui da gente, ao vivo, mostrar para vocês o tanto que os dados nossos estão... Excelente, Orozinho, excelente. Essa condição que o Orozinho está colocando, ela pode servir muito de treinamento, do mesmo jeito que a Débora colocou, que às vezes o professor de crianças ou os pais não vão ser nossos clientes, mas a escola vai. E a gente teve aqui alguém que falou da responsabilidade, eu acho que foi a Vânia. Toda vez que a gente captura informações, o tanto que a gente vira guardador daquelas informações e, uma vez guardadores, responsáveis por qualquer. E aí, nesse caso, se aquelas informações são vazadas e elas forem questionadas juridicamente, a empresa vai ter que pagar um dano por isso. A empresa pode até ser fechada por isso, né? A gente já sabe disso, a Lei Geral de Proteção garante isso. Então, são detalhes que a gente tem que estar olhando como é que a gente usa esses recursos que a gente está vendo de exposição dentro do treinamento que a gente vai fazer para os usuários. Assim a gente muda. E, embora a gente tenha nesse calor aqui e a fala grande, né? São 10h01, então, como a gente tem um compromisso de estar fechando, estou aqui encerrando a minha participação, mas lembrando que a gente está sempre muito focado nessa condição dos usuários dentro da empresa, que aí os usuários dentro da empresa, a gente pode, com toda essa argumentação, criar bons treinamentos para convencer eles de diminuir o risco da empresa, que é o grande guardador das informações e o controlador, e que vai pagar por todas as punições que eventualmente acontecer. Orozinho, e obrigado aí pela presença. Tá mudo, Orozinho, tá mudo. Lembrando que na quinta-feira que vem, a nossa live, o tema da nossa live é prospecção de clientes. Tá? Então, uma coisa que, só um spoiler rápido das primeiras linhas da próxima live, a maioria dos profissionais se preocupam muito com as certificações, fazer curso, como é que funciona o mapeamento, enfim, de uma parte do processo para frente. Mas ninguém chega lá, fazer o contrato, assinar o contrato, pegar o chequinho, ninguém mais faz cheque, né? Receber o Pix, né? Ninguém chega lá antes de fazer a prospecção de clientes. E mesmo a prospecção de clientes, quando você está fazendo a prospecção de clientes, também não é a primeira fase. Tem algumas coisas que você tem que ver antes ainda.
Então, é isso que a gente vai tratar a partir da próxima live. Essa prospecção de clientes, a gente acha tão interessante que a gente dividiu ela em 3 partes. A primeira parte operacional eu vou fazer quinta-feira que vem. Na outra, o Pedro e a Marielle, se não me engano, eles vão falar sobre utilização de rede social nas prospecções. E a terceira, a última, também sob o olhar de prospecção, o nosso colega Lucas Mota vai falar sobre a argumentação jurídica. O que o regramento jurídico fala sobre prospecção. Muito bom. Então, vai ser tipo assim, uma mini maratona sobre prospecção de dados. Por quê? Para vocês que estão trabalhando, buscando clientes LGPD, tem que começar por aí. Se você não prospecta, você não traz cliente, você não fecha. Né? Então, é isso. Então, a gente espera vocês na quinta-feira que vem, começando a falar uma mini maratona sobre prospecção de dados. É isso aí, Pedro. Obrigado, Rosinho. Eu acho que foi importante fazer esse spoiler aí das próximas pautas. E vale um convite. Quem tiver um assunto quente que quiser colocar como pauta e até que quiser ser um apresentador daquela primeira parte da live, pode levantar a mão lá, colocar no grupo, falar que tem um assunto pertinente que a gente encaixa aqui, tá bem? Estou fechando aqui a gravação e vou tirar aquela foto